Tome Consulta está de volta, são exatamente 14 horas e 42 minutos e hoje eu trago uma médica incrível que eu já queria que ela viesse há tanto tempo aqui no programa, doutora Lilian Moraga, médica geriatra. Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada e espero contribuir para a melhoria de todos nessa nossa breve conversa. Então, na verdade, hoje a gente escolheu um tema que está super em alta, que é o etarismo. Né? A gente sabe que 86% das pessoas acima dos 60 anos ou mais relatam já ter enfrentado algum tipo de preconceito no mercado de trabalho, independentemente de suas habilidades ou até mesmo experiência, né? E para debater esse assunto, eu lhe trouxe aqui porque isso impacta diretamente na saúde desse grupo de pessoas, não é, doutora? Na verdade eu digo que impacta na nossa vida como um todo, porque a gente deixa de ter oportunidade de vivência com esse público e eu acabo me incluindo, porque a gente está envelhecendo o tempo todo. Se eu tenho esse tipo de comportamento com outras pessoas, depois outras pessoas terão comigo ou já têm pela diferenciação de idade, então a gente tem que trabalhar cada vez mais isso, prevenindo problemas que possam estar associados, porque não é só o isolamento da pessoa em si como um profissional a menos no mercado, mas também ela se sentir menos produtiva. E a gente sabe que hoje os 60 anos não representa nada, cronologicamente falando, tem a questão de ser 60 anos, mas tem pessoas de 60 anos que têm um perfil físico muito bem, então ágil, ativa, assim como tem pessoas com 30 anos que têm problemas físicos, de limitações mentais. Então a idade não pode ser um determinante para isso. Não deve, né? Em nenhum momento. Doutora, quais são os impactos que esse preconceito pode causar nos idosos que sofrem essa discriminação? Principalmente os que chegam lá no seu consultório, que merecem todo um acolhimento, toda uma escuta. Conta pra gente um pouco. Eu percebo dois perfis diferentes. As mulheres têm um perfil que talvez a questão do envelhecer da mulher, que está geralmente mais preparada, ela se cuida melhor, ela programa esse processo um pouco melhor, ela tem a questão maternal, então algumas gostam porque vão ter mais tempo para cuidar da sua família ou de si, mas o homem tem um perfil que ele já se sente limitado com esse processo do isolamento. Em ambos pode acontecer também muito prejuízo cognitivo. Então, por exemplo, um homem que está sempre ativo, que está trabalhando tudo, a família insiste para ele descansar, para parar, e aí ele se percebe improdutivo, pode passar a ter problema de depressão, de ansiedade, de falta de motivação para estar levantando, para estar se cuidando. Então, o emocional é muito abalado. Quando não, tem problemas que o paciente geralmente que não tem problema de memória, ele passa a ter, porque na verdade ele não tem mais nenhum estímulo no dia a dia dele. E a mulher, o que pode acontecer é que ela passa, na verdade, se ver menos como uma pessoa da sociedade. Parece ser alguém que vai só contribuir na família. Então, ela passa a ser a avó que fica com os netos, ou a avó que tem que fazer a comida para a família. Então, ela, em vez dela aproveitar para si, ela passa a ser um processo, como diria assim, submissa a outras questões das outras pessoas, que não deve ser. Ela tem que ser protagonista da sua história, né? Eles devem ser protagonistas da sua própria história e não tem essa oportunidade muitas vezes. Doutora, lá no seu consultório, quando a senhora recebe esse público, de que forma é feito esse acolhimento? Geralmente, essas pessoas, esses homens e essas mulheres, quais são as principais queixas deles? Muitos chegam com problemas de memória, é a queixa mais comum no meu consultório. E aí eu sempre começo dizendo assim, o problema de memória, ok, mas por que esse problema de memória existe? A gente acha que é normal do envelhecer, ele não é normal a gente começar a esquecer quando envelhece, mas alguns lapsos podem acontecer leve, que não seja nada grave, mas quando isso passa a ser mais intenso, a gente tem que investigar isso. Uma das queixas, como eu falei, a memória, ela está muito associada a transtorno do humor, então com depressão. Então, o paciente tem problema da memória, é a queixa, mas quando eu vou avaliar, fazer a aplicação de escala de depressão, tudo eu vejo que está altíssima e a memória é levemente prejudicada. Só que ele está tão apático, indiferente com o mundo, que ele acha que é o problema da memória, ou a família acha que é problema de memória, o paciente está se isolando tudo. Então, é muito comum a depressão ser um sintoma, mas que vem com uma queixa de memória, porque às vezes a gente acha, não, o idoso tem que ser mais quietinho mesmo, mais ali no cantinho, e não é isso. E aí ele chega com a gente primeiro vai tentar identificar isso, eu faço muita aplicação de questionários, então aplico escala de depressão, escala de memória, para poder tentar diferenciar, porque é difícil a gente diferenciar o que é humor, o que é algum problema demencial que pudesse estar acontecendo e o que é simplesmente pelo isolamento social, porque pode ter sem transtorno do humor. E aí, depois disso, eu vou fazer um parâmetro de avaliação, ver se tem algum distúrbio de tireoide, deficiência de vitamina,
vitaminas, algo nisso. Isso influencia diretamente também, né, doutora? A ausência dos hormônios, enfim, tudo isso. Hoje a gente sabe, e principalmente nas mulheres, que essa queda hormonal é muito intensa lá por volta dos 50 anos. Então, mesmo antes de ser considerada idosa, ela começa a ter essa perda hormonal interferindo na sua percepção de qualidade de vida. Então, quando ela chega com 60 anos, isso está muito mais intenso. Então, a gente tem que ver a avaliação hormonal, ver micronutrientes. A gente tem muita deficiência de B12, tem muita deficiência de vitamina D. A nossa alimentação no Brasil como um todo é inadequada, então a gente tem que primeiro suplementar isso, ver se é só isso. Mas a maioria das vezes, pelo histórico que o paciente vai contando, não, isso começou tal tempo. Foi isso. Eu falei, trabalhava com o quê? Aposentou-se há quanto tempo? O sintoma começou quando? Então, eu consigo identificar que tem um processo de limitação funcional que possa estar prejudicando com isso. Mesmo assim, a gente faz toda a avaliação física, avaliação mental, como eu disse, e avaliação laboratorial também para complementar o exame. E aí a gente vai abordar de acordo com o que aparecer. E aí tem aqueles exercíciozinhos, né, que a senhora deve passar. Cada caso é um caso também. A gente deve ser um tratamento personalizado, né, doutora? O que se aplica a um paciente não se aplica em outro também, né? A gente começa, na verdade, com o básico, né? A gente tem que identificar qual que é o objetivo de vida do paciente, né? E o paciente inclui a sua família. Mas mais o paciente, porque a gente, às vezes, a família quer resolver um problema que, na verdade, às vezes nem é do paciente, é da família com relação ao paciente. Então, a gente diferencia isso, porque eu preciso entender quem é o paciente que está ali na minha frente e o que ele quer melhorar ou quer repensar da sua vida. Então, por exemplo, se ele está se sentindo isolado, se um propósito de trabalho, uma atividade, ou fazer um curso novo, ou aprender algo novo, ou querer viajar, como uma vez eu pego paciente, que na verdade é simplesmente uma viagem, dos sonhos, tudo, passa a ser um objetivo para a pessoa se sentir mais estimulado. Aí eu vou tratando isso. Mas às vezes tem um problema que é da família, que ela percebe que a pessoa podia ser de um jeito que a família acha que deve ser. Né? E aí já vem a questão etária que acaba aquela percepção, não, meu pai tem que parar de trabalhar porque ele já está com 60, 70 anos, não tem mais para que trabalhar, e aí ele tem que ficar em casa ou tem que fazer algo que ela acha. Mas será que aquela pessoa quer isso para ela? Exatamente, essa é a mensagem aqui do Antônio, de 61 anos, do Messejana. Doutora, boa tarde. Como é que a gente pode combater o etarismo dentro da própria família? Sou aposentado e por alguns problemas, e por ter problemas no coração, não posso mais trabalhar. Mas meus filhos acham que por esse motivo eu não presto mais para nada. Isso é muito, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. E eu sempre tento falar, quando eu falo com a família, eu falo assim, você filho, né, você nora, genro, tudo tem que se imaginar quando você estiver no local, na posição daquele familiar idoso. Então, você acha que quando você tiver a sua vontade de querer comer uma coisa diferente ou de querer fazer um comportamento diferente, você vai gostar que seus filhos te limitem? Então, a gente sabe que a pessoa está envelhecendo, que tem algumas limitações, no caso do seu Antônio, problema cardíaco, tudo, mas que as opiniões são dele. Ele está lúcido, ele está orientado, ele sabe o que ele quer e ele tem as vontades dele. A gente tem as nossas vontades, as nossas manias que a gente precisa, a gente quer que respeitem a gente. Então, o fato de envelhecer não modifica isso. E, às vezes, até eu falo com a família assim, ela fala, doutora, mas meu pai está fazendo tal coisa errada, tudo. Eu explico assim, olha, é uma coisa de julgamento. A gente acha, a minha opinião também é que algo ele está fazendo errado, ok. Mas é o que ele quer, ele está lúcido, ele está orientado e a gente tem que respeitar isso. E isso é difícil. Isso é muito cultural, Hélio, porque quando eu trabalhava em São Paulo, a cultura japonesa, eles têm esse respeito muito grande pelos mais velhos. É impressionante que a pessoa vai envelhecendo, mas ela que dá a palavra final. E a cultura brasileira, ela ainda está amadurecendo esse processo. Talvez nossos idosos ainda sejam numericamente menos expressivos, mas está aumentando. Talvez com o tempo isso melhore. Mas tem culturas que era impressionante quando iam na consulta. A palavra final era do patriarca, do matriarca de uma família. E aí é difícil a gente encarar o idoso não como uma pessoa frágil, mas como um membro daquela família com opinião. Olha, tem mensagem aqui também do Rafael, de 40 anos. Como saber quando é cuidado e quando é excesso de proteção com os mais velhos? Minha mãe tem apenas 68 anos e meus irmãos querem contratar uma cuidadora para ficar na cola da minha mãe. Todos concordam, menos eu. O que os irmãos estão fazendo é etarismo?
Na verdade, assim... O excesso de zelo, não, doutora? não é por maldade, na verdade eu tento entender a posição de todos, às vezes falta de escuta. E a escuta ela tem que ser ativa, é você sentar e realmente escutar aquele que está na sua frente, entender quais são as necessidades se realmente precisa. Às vezes tem pacientes, pessoas que gostam de uma companhia, se sentem, os filhos trabalham o tempo todo e ela quer conversar ou ele quer conversar, então precisa de alguém de companhia. A gente sabe que nossa vida está muito corrida, então às vezes a gente não consegue dar atenção especial para os pais. E os pais não querem, às vezes, nos incomodar. Eu tenho paciente que não malha porque ele não quer que o filho venha, saia do trabalho, deixe ele na academia, porque ele acha que vai atrapalhar a vida do filho. Isso interfere também. Então tem que saber se é isso ou é realmente querendo, às vezes, proteger demais. O excesso, tudo na vida em excesso faz mal. Então, essa conversa tem que ser feita principalmente com a paciente. Ela tem interesse? Ela quer alguém lá? Ela diz que está tudo bem, o que os filhos quiserem. Não, a gente tem que começar a trabalhar a opinião dela. Olha, quais são seus desejos? O que você quer fazer? Você quer ficar em casa sozinha? Tudo. A gente tem que entender esse processo. Porque, na verdade, eu acho que é melhor, pelo menos, os filhos estarem atentos aos pais do que, às vezes, nem estar, né? É a verdade. gente acontece isso demais. Olha, eu quero agradecer eu vou ler algumas pessoas que estão mandando mensagem. A Dona Maria do Carmo, de 69 anos, a Lúcia, de 58, lá do Paraviana, a Daniel, lá do São Vicente, a Dona Iracema, de 72 anos. Temos também a Rosângela, de 52, a Joana, lá do Asa Branca, de 63 anos, o seu Antero, de 74, a Celina, de 66, Geraldo, de 62 anos, a Marinete, de 70. Olha, muitas mensagens, doutora. Tô lhe falando. A gente tá com pouquinho tempo, porque a gente já tem que entregar, mas eu quero ler a última mensagem. Quero agradecer a todos os que eu já mencionei aqui. Eu quero ler a mensagem, deixa eu ver aqui, da Dona Nair, de 74 anos, do Jardim Floresta. Ela fala: sou idosa, mas me sinto jovem e gosto de me arrumar. Faço atividades físicas regularmente em um programa social da prefeitura e gosto de sair, fazer compras e bater pernas. Mas de uns tempos para cá percebi que as pessoas mais jovens que eu me olham torto por eu ser ativa. Por que isso incomoda tanta gente? Porque a gente a senhora é alegre, né, dona está acostumado ao padrão, né? Mas a gente tem que encarar que o jovem, às vezes, está no processo imaturo. E nós que temos mais vivência, a gente sabe que essa avaliação, esse julgamento é inapropriado. Os jovens ainda vão aprender e vão passar por isso, mas a gente sempre pede que as famílias façam que essa convivência seja mais comum para que isso diminua. É o único jeito, a gente vivenciando filhos com os avós, várias gerações juntas, talvez esses paradigmas que a gente tem aí melhorem. É o que eu torço, de verdade. Olha, eu vou ler a última, que eu achei bem tocante, a Dona Nair, de 61 anos, lá do Tancredo. Sempre tive o sonho de fazer faculdade, criei meus filhos, ajudei meus netos, agora queria algo para mim. Me matriculei, estou empolgada, mas notei que alguns colegas mais jovens me olham diferente, com surpresa ou até desdém. Já ouvi cochichinho daqui e dali, mas não vou desistir. Olha, depoimento lindo, né? Tá fazendo faculdade. Parabéns, Dona Anaí. 61 anos, olha, fazendo faculdade, correndo atrás do sonho dela. Legal demais. Meu pai entrou com 64 anos na faculdade. Uau. Aqui na Universidade Federal de Geografia, e foi um dos melhores anos de vida dele, independente de qualquer pensamento. Qualquer um tem um tipo de preconceito ou pensamento. Mas eu acho que é isso. A gente tem que se priorizar. Em qualquer fase da vida, a gente tem que se priorizar. Esperar até quando para ela realizar o sonho dela? Até quando a sociedade entende o processo? Às vezes já passou o nosso time nesse processo. Passou muito. Doutora, foi muito curtinho, mas a senhora viu que tem pano para manga aqui, né? Sim. Eu quero que a senhora fale onde é que a senhora atende, para a senhora poder acolher com todo carinho todas essas pessoas que mandam mensagem aqui pra gente, que possam ir lá com você também para bater um papo, para conversar. Fala pra gente. A gente trabalha na clínica Endocárdio, junto com o Dr. Marcelo Nakashima, muito conhecido aqui em Roraima. E a gente fica lá na Avenida Villeroy, em cima da clínica CCRX. E o telefone para contato é 99162-6607, se eu não me engano. Mas qualquer coisa, só jogar no Google, doutora Lília, geriatra, aparece lá. Eu faço atendimento também pelo SUS, no Coronel Mota. A gente, só que no Coronel Mota, a gente trabalha mais idosos, mais debilitados. E eu tenho trabalhado nos últimos anos incentivando a prefeitura também a ter geriatras, porque a gente precisa trabalhar a promoção, a parte primária. Então, espero que todo mundo, em algum momento, se sinta acolhido por um profissional especializado no envelhecer. A gente precisa trazer esse acolhimento mais especial de perto, né, doutora?
É para todos nós. Benefício é para todos. Porque quando a gente trabalha lá da frente, a gente está trabalhando no nosso envelhecer, né? Doutora, a senhora tem rede social, seu Instagram? Tenho. Por favor. É o Instagram, doutora, DRA Lilian, com N de navio no final, _geriata. Doutora, muito obrigado, foi uma satisfação. Olha, tempos que eu quero trazer a doutora aqui, há mais de 4 anos, viu? Inclusive na época do SBT ainda, e agora teve essa oportunidade. Muito Legal. obrigado. Eu lhe aguardo outras vezes aqui para a gente poder falar sobre mais saúde para todo esse público incrível. Tem muito assunto. Tem muito assunto.